you have for me. Oh, here I stand, arms open wide. Oh, I am yours and you are mine, Jesus. Take my moments and my days. Let each breath that I take be ever only for you, oh God. Come on, lift it up. Oh, here I stand, arms open wide. Oh, I am yours and you are mine. Oh, here I stand, arms open wide. Oh, I am yours and you are mine. Oh, here I stand, arms open wide. Oh, I am yours and you are mine. Boa noite, saudamos a igreja, todos que estão assistindo vão fazer, não acredito, não só assistir, mas nos unir neste momento diante do Senhor, dentro das nossas casas, mas nós queremos juntos, num só espírito, com um só coração, buscarmos a presença do Senhor nesta noite, como igreja, orarmos ao Senhor, ouvirmos a sua palavra, adorarmos o Senhor. E eu te convido, querido, querida, aí onde você está agora, a tomar uma posição de adorador, uma posição de ministro do Senhor e buscar a presença do Senhor. Deixa o Senhor te tocar, abre o teu coração, é um tempo de clamor. Meditando na palavra, no versículo do Salmo 60, verso 3, diz assim o salmista: fizeste passar o teu povo por tempos difíceis, deste-nos um vinho estonteante, mas aos que te temem deste um sinal para que fugissem das flechas. Sabe, amados, nós estamos passando tempos difíceis. Estava lendo mais em outra passagem que às vezes
passamos por calamidades, e nós estamos passando por uma calamidade no nosso estado, passando por uma calamidade no nosso país e no mundo, com a perda de muitas e muitas vidas, com essa pandemia. Mas nós queremos, como igreja, nos unir, adorar a Deus, buscar a sua presença, e mesmo passando por tempos difíceis, ouvir a voz do Senhor, o que Ele quer nos falar, e que a igreja seja aquela voz profética que clama, que se coloca diante dEle. Aos que te temem, deste um sinal para que fugissem das flechas. No Salmo 61, um pouquinho adiante, fala: leva-me para uma rocha mais alta do que eu. Verso 2, né? Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Quem é essa rocha? É o Senhor. Ele é a rocha mais alta do que eu. Ele é a rocha onde tu e eu podemos buscar refúgio, onde a igreja busca refúgio. Então amparemos-nos no braço forte do Senhor. Amém, queridos? Entremos na presença do Senhor juntos, mesmo não estando aqui, né? Nós estamos em pouquíssimos aqui na sede da comunidade, mas juntos num só coração. Adoremos ao Senhor. Amém, queridos? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, e Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Como esse nome é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás.
é o reino e tua é a glória, acima de todo nome está. Oh, com poderoso esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e
santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. E santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eis-me aqui, Senhor, buscando tua verdade, amor. Eu vim neste lugar, tua graça encontrar. Por tua causa livre sou, a minha vida a ti eu dou. Me coloco em tuas mãos, ergo a minha voz, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei. Eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor. Eu sou teu, eu sou teu. Por tua causa livre sou, a minha vida a ti eu dou. Me coloco em tuas mãos, ergo a minha voz, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei. Eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor. Eu sou teu e eu sou teu.
Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Bendirei e bem alto clamarei, eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor, eu sou teu, eu sou teu. Bendirei e bem alto clamarei, eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor, eu sou teu, eu sou teu. Aleluia. Somos do Senhor, somos teu, Senhor Jesus. A ti toda a honra, toda a glória. Nesta tarde, nesta noite. Que bom estarmos juntos, podemos estar com os amados irmãos, irmãs, visitantes também da live, em suas casas, também aqui na sede, gravando, Senhor. Obrigado, Pai, por essa possibilidade, Papai, pela fé que temos em Jesus Cristo. Aleluia. Pelo teu amor para conosco, Deus, expressado em Jesus, dado por nós na cruz e ressuscitado. Nós temos a vida eterna em Cristo, a possibilidade de arrependimento, de vida nova, Senhor, para a tua glória. Aleluia, Jesus, aleluia. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Queremos orar também pelas ofertas, pelos dízimos, oferta construção nessa noite. Ali os dados aparecem na tela, você pode fazer a sua transferência. Tem a conta, tem a chave Pix, que é o CNPJ da comunidade, tem também o QR Code. Senhor, abençoa agora essas dádivas. Nós lembramos, sim, essa maneira, essa forma de adoração. Abençoa essas dádivas, esses recursos, dízimos e ofertas na tua casa, Senhor. Abençoa a casa de cada um, Senhor. Ó Senhor, abençoa com saúde, graça, prosperidade, trabalho. Ó Senhor, com vitória em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. E esses recursos também transferidos, ó Senhor, para o ministério aqui, Deus, seja uma bênção na tua casa, como a tua palavra diz. Tragam os dízimos à casa do tesouro, provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Repreende, Senhor, o gafanhoto devorador. Nessa época de combate ao coronavírus, essa crise mundial de saúde, Senhor, nós queremos repreender, sim, o devorador também. Repreender todo mal, ó Deus. Todo mal, Senhor, contra a saúde das pessoas. Queremos a tua vitória, Senhor. Ó Deus, restabelece a alegria, o ânimo, Senhor, na vida de cada um. Recebe agora ânimo e alegria, força. Entregamos essa semana nas tuas mãos.
Senhor, a tua palavra também diz: Deus ama aquele que dá com alegria. Então assim vamos ofertar ao Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Cantemos mais um cântico. Glória a Deus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu o louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Cantem conosco em casa todos. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu o louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Aleluia, Jesus. Tu és a fonte de vida, o centro de todas as coisas. Em ti eu encontro guarida, contigo eu sou vencedor. Tu és da alegria a certeza, o amor que toma o meu ser, a verdadeira riqueza que sustenta o meu viver. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és a mão estendida, o cajado que traz direção, o pão que é repartido na vida de comunhão. Tu és a plenitude do Espírito que habita em mim. Em ti está toda a virtude, da glória e da graça sem fim. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que eu tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Aleluia, nós queremos todos juntos orar
em casa e aqui na sede, orar pelas pessoas que estão acometidas dessa enfermidade, coronavírus, pelos enlutados também. Senhor, consola os enlutados, Senhor, familiares, queridos, amigos, parentes, daqueles que porventura partiram, Deus, consola e fortalece, Deus, em nome de Jesus. Oh, Senhor, nós oramos também, oramos pela Marli Kremer, que está ali no hospital, no oxigênio, Senhor. Livra ela, Senhor, do mal, Senhor, que ela possa respirar normalmente, que não precise passar para outra etapa de entubamento. Livra ela, Senhor, que ela respire, Senhor. Vamos orar juntos agora pela nossa irmã. Senhor, abençoa a vida dela, abençoa a família, os familiares, Deus. Oh, Senhor, ali os Kremer, Senhor, abençoa, Pai, a Marli possa ser restabelecida a sua saúde, Pai. Coloca os teus anjos ali onde ela está, oh, Senhor, no hospital, e fortalece ela, abençoa com bom tratamento, Senhor, te agradecemos, ó Pai. E ela possa voltar a respirar normalmente, Senhor, e aquele oxigênio também faça o efeito certo nos seus pulmões, Pai. Restaura seus pulmões plenamente, Pai, nós cremos, em nome de Jesus também. O pai do Édico, Luciano, também nessa situação semelhante, Pai. Opera na vida dele, opera nos familiares, dá fé ali para o Édico, a família. Que o Luciano também possa ser restabelecido, Pai. Coloca a tua mão também sobre ele, Senhor. Pedimos que seus pulmões funcionem normalmente, que esse oxigênio ajude a restabelecê-lo, ele possa melhorar e sair ali dessa situação também, Deus, em nome do Senhor Jesus. Diga em nome de Jesus. Assim nós oramos por todos aqueles que podem estar com a Covid também, mesmo em casa também. Abençoa que se restabeleçam, estejam bem, Senhor. Nós oramos, Senhor, que haja restabelecimento da saúde nas famílias aqui na nossa cidade, os irmãos também, Senhor. Ó Pai, abençoa, coloca a tua mão, estende a tua mão aí mesmo onde tu estás, na tua casa, estende a tua mão abençoando a cidade, abençoa Lajeados, Senhor, abençoa o Rio Grande do Sul nessa situação de bandeira preta, que possamos logo sair dessa situação, Senhor. Coloca o sopro de vida, o sopro do teu Espírito, ó Senhor, revertendo essa situação, que não haja situação de morte, Senhor. Ó Senhor, revertendo a situação, coloca a situação de saúde, de alegria, de força, que prevaleça a força, prevaleça a fé, ó Senhor, prevaleça a tua cura, a cura divina, ó Pai. Em nome de Jesus, libera os teus anjos aqui cuidando da nossa cidade. Ó Senhor, abençoa o hospital, abençoa ali os trabalhadores médicos, enfermeiros, profissionais da saúde na linha de frente, também abençoa ali que não falte nada, Senhor, que haja leitos para todos, ó Senhor, UTIs, não falte, não tenha sobrecarga. Deus, abençoa os administradores, abençoa aqui prefeito municipal, governador de estado, presidente da república, abençoa o nosso Brasil, Senhor, e o mundo todo, Senhor, e livra, ó Senhor, em nome de Jesus. Livra dessa situação, Pai, em nome do Senhor Jesus nós clamamos. Guarda a tua igreja também num sentido profético, Pai, em nome de Jesus, para a tua glória. Ó Senhor, mostra a tua indignação contra os inimigos, ó Senhor, e a tua vitória, Senhor, em nome de Jesus também contra a enfermidade, Deus. Senhor Jesus veio para levar as enfermidades na cruz, levou todas as enfermidades na cruz para que fôssemos e sejamos sarados. Ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amados. Amém, queridos. Temos aqui alguns avisos ainda. Temos a estratégia de oração em conjunto aí com o COPEL, Conselho de Pastores da cidade de Lajeado, né? Então você pode escolher ainda a sua oração, o seu tempo de oração. Está bem explicadinho no WhatsApp, deve ter recebido. Se não recebeu as orientações por WhatsApp, elas também estão nas redes sociais aí. Pode escolher 6 da tarde, 0 hora, 24 horas, meia-noite, né? Ou amanhã de manhã cedinho, 6 da manhã, meio-dia também, 4 horários de oração. Escolha meia hora, 1 hora de oração. Anote seu nome ali. Segunda-feira ficamos nós e também a Igreja Alagoinha orando juntos na segunda-feira. Outros dias, várias outras igrejas, né? Outras igrejas da cidade aí, suprindo esses dias aí, muitos irmãos orando, já temos quase 40 inscritos da nossa parte, né? Perguntando aqui para a Mônica, 37 era antes, pode ter mais gente aí, tá? Ok, amados. Terça-feira nós vamos ter a nossa live de oração aqui, a reunião de oração, a central de oração, sala de oração aqui, terça-feira, 19 às 20 horas, vamos transmitir também pela internet, tá? Você pode acompanhar em casa também, terça-feira,
como tem sido normalmente, mas acompanhe em casa. Alguns vão estar reunidos aqui, você pode vir também, um pequeno grupo aqui, orando também na terça, né? Amém, amados? Amanhã estamos propondo aí, estamos colocando pelo Zoom a reunião de líderes de célula. Faz tempo que a gente não reúne, vamos reunir então amanhã, 20 horas, tá? Líderes de célula, você vai receber no grupo, no WhatsApp aí o link. Pelo Zoom, prepare seu equipamento, tá? E vamos estar reunidos, uma reunião breve, e vamos ver como estamos, vamos orar juntos e compartilhar, ok? E ver o que o Senhor está nos falando, e para as células também. Recomendamos as células online nesse período, né? Esse período aí de, pelo menos até o dia 7, temos aqui na cidade esse período onde muitas coisas estão fechadas, né? Então a nossa live do culto, semana que vem, certamente vai ser de manhã, ok? Prepare-se para de manhã ter a live. Não sei se ainda vamos ter algo presencial aqui de manhã, mas certamente a live teremos aí domingo que vem, 9h30 ou 10 horas, acompanhe nas redes sociais aí, 9h30, o horário bem certinho ainda, tá? Ok, amados? Vamos ver se tem mais algum aviso aqui, eu acho que é isso aí. Amém? Amém, irmãos. Vamos quero abrir com vocês em Abacuque. Abacuque. Olha aí. No início da pandemia, estava pensando hoje o que eu ia ministrar aqui para a igreja, né? Tem que cuidar hoje, o teclado aqui está mais pertinho. Trazer para a igreja uma palavra. Eu me lembrei, no início da pandemia, me veio muito, amados, a profecia de Abacuque. São 3 capítulos e me veio de novo, então vamos voltar a meditar um pouco em Abacuque, esse profeta do Antigo Testamento que profetizou para Judá, né? E seu nome significa abraçador, o Abacuque, um nome diferente, né? E vamos orar, amados, antes de receber aquilo que o Senhor quer nos trazer. Pai, obrigado por essa palavra, tenha se colocado no nosso coração. Eu quero te pedir, Deus, que seja retida no coração de cada um, nos amados, em nome de Jesus, Pai, para a Tua glória. O Senhor fala conosco, repreendemos toda obra maligna, abençoa cada casa agora, cada pessoa que está assistindo a live, os que nos visitam também, os irmãos todos, e fala conosco. Nós repreendemos, nós ordenamos, todos os demônios são expulsos em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, essa possibilidade tecnológica de transmitir a Tua palavra, Pai, e continua nos abençoando e falando conosco em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém, amados? Mais um avisinho aí, o batismo nós transferimos também para o dia 28 de março. Estava previsto para dia 7, né? Agora, domingo, mas por causa dessas medidas aí, vamos atrasar um pouco. Dia 28 de março, então, dia 7, devemos também ter a ceia, a ceia também, né? Primeiro domingo do mês. Abacuque, amados. Olha, o que eu tenho para dizer, que Abacuque, ele profetizou num tempo muito difícil no Antigo Testamento. Um tempo, assim, caótico. Nós também estamos numa situação mundial de grande dificuldade, né? E eu, pessoalmente, assim, a gente sempre está esperando para melhorar essa situação, e daqui a pouco ficou essa bandeira preta, que a gente nem esperava, de alguma maneira, aqui na nossa cidade, no Rio Grande do Sul, né, em outros lugares do Brasil também, mas nós precisamos ter fé, nós precisamos ir em frente, e Abacuque, ele profetizou num tempo difícil. Você pode abrir Abacuque aí, se tem a Bíblia junto, né, ou no celular mesmo, no texto. Eu quero ler aqui o contexto histórico e a data, na minha Bíblia Plenitude aqui, o contexto de Abacuque, que, vejam só, Abacuque viveu durante um dos períodos mais críticos de Judá, o sul de Israel. Seu país havia caído caído do auge das reformas do rei Josias, que foi um bom rei, né? Para as profundezas do tratamento violento de seus cidadãos. Então, uma situação social interna de Judá, muito difícil também. Medidas opressoras contra o necessitado e a ruína do sistema legal. Olha só, as instituições, situação terrível ali em Israel. O mundo localizado ao redor de Judá, então, havia problemas internos em Judá, governo interno,
e depois do bom rei Josias, né? E depois também o mundo localizado ao redor de Judá estava em guerra com a grande Babilônia, o grande império mundial, a Babilônia, levantando-se em ascensão sobre a Síria, outros reinos e o Egito. Então, uma convulsão mundial também. Nós também podemos ter situação mundial de reinos que se abalam, né? E aqui a ameaça da invasão do norte foi adicionada à desordem interna de Judá. Então havia ameaça iminente, esse é o contexto de Abacuque, ameaça iminente de invasão do norte, que era a Babilônia, e realmente houve a invasão em 586 a.C. de Jerusalém, foi destruído o templo e o povo foi espalhado, disperso, levado ao cativeiro. Abacuque provavelmente tem escrito durante o intervalo entre a queda de Nínive, em 612 a.C., e a queda de Jerusalém, 586 a.C. Então, amados, nós tínhamos aqui uma situação difícil, uma situação caótica, interna na nação, como eu já falei. Nós podemos ler então Abacuque, capítulo 1, verso 1 a 4, que fala exatamente isso aí, sentença revelada ao profeta Abacuque, e as perguntas de Abacuque como profeta. E nós podemos ter perguntas hoje em dia também. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Olha a situação nacional ali, violência e destruição diante de mim. E muitas vezes hoje, situação mundial também, né, nas nações hoje. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa. As leis, né? E a justiça nunca se manifesta. Quanto clamor nós temos na nossa nação por justiça, por retidão, contra a corrupção. Quanta necessidade nós temos também, junto mais ainda agora o combate a essa pandemia, né? E esse clamor como Abacuque, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. E parece que nos dias de hoje também, isso aqui até parece bastante atual. Veja só, deixa Abacuque marcado ali, se tu puderes, quem está acompanhando, e eu quero trazer para ti um salmo, acho que a Mônica até leu esse salmo aí, Salmo 60, foi? Salmo 60, versículo, eu dei uma lida em casa também, veja só aqui, Salmo 60, primeiros versículos, é uma oração também, nós precisamos orar muito nesse tempo, né? Veja a oração, ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. O salmista ora, foi uma oração em tempos de guerra, oração de Davi em tempos de guerra, quando havia guerra, quando lutaram contra os sírios na Mesopotâmia e contra Zobá e Joabe, seu general também regressando, derrotou Edom, em Edom 12.000 homens. E aqui eles oram, ó Deus, tu nos rejeitaste, nos dispersaste, tens estado indignado. A Bíblia diz também que o Senhor mostra indignação, todos os dias, indignado, né? Quando o Senhor se ira, olha, sai da frente, né? O Salmo 2 diz assim, beijai o filho Jesus, para que não se irrite, né? Ó reis da terra, sejam prudentes, né? Confiem no Senhor, olhem para Ele, porque em pouco tempo se lhe inflamará a ira, o dia do juízo, o dia da vingança do nosso Deus, né? Esse dia de julgamento final. E aqui diz, tem estado indignado, restabelece-nos. Esse é um tempo para nós orarmos como povo de Deus. Senhor, nos restabelece, nos fortalece, né? Em tempo de pandemia, antes ou depois da pandemia, restabelece-nos. E olha só o que diz aqui, amados, verso 2, abalaste a terra, fendeste-a, repara-lhe as brechas, pois a terra ameaça ruir. Mas que coisa, hein? Quanto tempo a terra esteve no tempo da Guerra Fria, com uma possibilidade e um medo de bomba atômica, medo depois da Segunda Guerra Mundial, de uma terceira guerra, às vezes ainda um medo de uma guerra atômica, né? E agora essa pandemia, alguns falam, mas de repente depois vai ter outras pandemias.
Então o medo não pode nos cercar, não pode nos... Essa palavra eu estou trazendo hoje para que não seja o medo de tais situações que não seja o medo que nos norteie, não seja o medo que dirija a nossa vida, porque daí nós vamos por um mau caminho, porque Jesus sempre diz assim, não tenham medo, não tem mais, eu estou com vocês, eu estou convosco, né? Tende bom ânimo. Então aqui, por isso nós estamos lendo, né? Fizeste, verso 3, o teu povo experimentar reveses, e nos deste a beber vinho que atordoa. Deste um estandarte, uma bandeira aos que te temem, uma bandeira de vitória, para fugirem de diante do arco, para que os teus amados sejam livres. Vamos orar para que os amados de Deus sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Amém. Aleluia. E o salmo continua, né? Verso 11, presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. E o verso 12, em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Então, amados, Abacuque estava naquela situação nacional difícil, e em terceiro, situação, ameaça de fora, situação interna difícil, e uma situação de peste também. Se nós observarmos o capítulo 3 de Abacuque, nós podemos ver verso 5. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Tinha também essa pestilência, então, amados. E nós, nesse contexto, nós precisamos clamar a Deus. Vamos ver o verso 5. Vamos continuar a leitura de Abacuque. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que não crereis quando vos for contada. O Senhor também está fazendo uma obra grande, poderosa, mesmo com os seus juízos, né? Abacuque também ora, aviva a tua obra, pois eis que suscita os caldeus. E aqui era assim como uma obra de Deus também, aqueles caldeus, esse juízo, né? Essa nação levantada para ali afrontar. Deus usava uma nação muitas vezes para corrigir a outra nação, né? E aqui era terrível essa situação, pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Será que hoje em dia também há nações assim, querendo se apoderar de outras nações que não são suas, né? Esses conflitos, desde todas as épocas, existem, né? Jesus falou também que no final dos tempos, no princípio das dores, poderia haver epidemias, pandemias e também guerras e rumores de guerras. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, violência e violência, né? Eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem e zombam dos reis, os príncipes são objeto do seu riso. Esse poder babilônico era terrível. Riem-se de todas as fortalezas, do poder dos outros, porque amontoando terra as tomam, comprando terras e mais terras, né? Às vezes nações. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados, são culpados diante de Deus. Estes cujo poder é o seu Deus, o poder humano é o seu Deus. Permitam-me, amados, ler um texto. Eu sei que eu estou fugindo um pouco, talvez, mas permitam-lhe ler o Salmo 2, que eu tenho lembrado também. Veja só, nesse contexto de Abacuque. Estou demorando um pouco aqui para abrir, mas está aqui já. Veja só um texto que os apóstolos no tempo do livro de Atos, eles utilizaram esse texto aqui.
quando da perseguição de saduceus e liderança judaica contra a pregação do Evangelho. E ai dos príncipes mundiais que se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, porque maior é o nosso Deus do que qualquer poder humano. E diante daquela perseguição, os apóstolos disseram, eles tinham proibido os apóstolos de pregar o Evangelho, e diante daquilo, os apóstolos, discípulos disseram, antes importa, nesse caso, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E aqui nós vemos Salmo 2, por que se enfurecem os gentios às nações? E os povos imaginam coisas vãs, coisas de nenhum proveito, invenções de nenhum proveito. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram. Por vezes acontece essa situação aqui. Contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Sentem-se aprisionados por Cristo, mas Cristo é o libertador e querem romper os laços e querem tirar Cristo, tirar o Senhor, tirar Deus totalmente. Assim como o poder do anticristo, escatológico, né, vai ser, ele vai, como sendo o antimessias, o anticristo, ele vai ser também muito afinado com o Deus deste século, o poder próprio e não o poder de Deus, né? E vai querer se entronizar a si mesmo, se fazer Deus e sacudir de nós as suas algemas, quando Cristo é o libertador. Mas olha a reação do nosso Deus diante de tais coisas, diante de tais situações. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, daqueles que se colocam na importância no lugar de Deus, ou querendo não se render ao Messias, ao Senhor. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Por vezes acontece aquela confusão entre os reinos, entre os dominadores desse mundo, porque o Senhor assim determina, porque o Senhor é a autoridade suprema, aleluia, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e um dia vai voltar para julgar os vivos e os mortos, como diz o credo apostólico. Porque diz o verso 6, eu porém constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, o rei Jesus, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Jesus ressuscitado. E veja só, amados, esse grande combate pelas nações, veja que há uma promessa pelos povos, pelas vidas, pelas quais o Senhor Jesus morreu. Quantos precisam ainda se arrepender? E essas vidas amadas por Deus que têm sido perdidas agora também nessa pandemia, cada um amado, redimido pelo Senhor, tomara que mais e mais pessoas creiam, oremos, creiam, confiem no Senhor, né? E aqui é dito para o Senhor, pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Deus é tão grande para fazer isso. As nações são como um pingo num balde, diz a palavra do Senhor, né? Diante de Deus. Agora, pois, ó reis, agora um aconselhamento para os reis, os governantes. Sejam prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra, os magistrados da terra. Sirvam ao Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Isso é a palavra de Deus, amados. Essa é a palavra de Deus para o nosso tempo. E ainda o verso 12. Beijem o filho para que ele não se irrite e assim não pereçam no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Ai daquele dia, né? Dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Todos precisamos ouvir isso. E diz, felizes, bem-aventurados todos, as nações, os gentios, as pessoas, as famílias. Esses serão livres, esses serão libertos do Senhor. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Diga, o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha força. Bem-aventurados as nações. Bem-aventurados os que beijarem o Filho, as famílias da terra, Israel também, que
Creia, confie no Senhor. Brasil, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação onde há um grande avivamento. E que esse tempo de pandemia seja para nós um tempo de clamor, um tempo de avivamento e um tempo de perceber. Quero trazer que depois dessa situação caótica, eu fiz esse parêntese todo lendo esses 2 salmos, né, essas partes. E também nós podemos ver a continuidade aqui de Abacuque, verso 12, lendo capítulo 1, verso 12. Não és tu desde a eternidade, então já estamos vendo que nós devemos nos refugiar no Senhor, como Abacuque também. Ó Senhor meu Deus, ó meu santo, e diz aqui, não morreremos. Vamos dizer nesse período, amados, não morreremos. Não morreremos. Fisicamente, creiamos, guarda-nos Deus. E mesmo que alguém, por alguma nação, parta fisicamente, no Novo Testamento, não morreremos. No Novo Testamento o Senhor Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. A vida, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, tem uma coisa maior, viverá eternamente. Ainda que morra, viverá eternamente. Mas vamos dizer com Abacuque aqui, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, vamos chamar o nosso Deus de rocha eterna, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Mesmo assim, o Abacuque vê aquilo como uma situação de julgamento, de disciplina com o seu povo também. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O temor do Senhor é límpido, é perfeito. Salmo 19, né? Confiemos no Senhor. Amém, amados. Aleluia. Eu quero ir direto aqui Mas vamos continuar a leitura aqui mais um pouco, tá, amados? Você está acompanhando aí, para não perder nada aqui? Por que, pois, toleras os que procedem traiçoeiramente, perfidamente te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Situações que acontecem também. Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Uma anarquia, né? A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Essa opressão, essa situação maligna, né? Situação difícil. Amados, nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Temos que cuidar conosco contra a irritabilidade, temos que cuidar com pensamentos, sentimentos maus, negativos, com o temor, deixar de lado o temor, a apreensão. Temos falado isso o ano todo. Já estamos indo para praticamente um ano dessa pandemia e vamos orar que passe logo. Alguns estão prevendo aí 60, 90 dias de grande dificuldade no Brasil, mas vamos orar, Senhor, cuida do teu povo, cuida da nossa nação, sara a nossa nação, Senhor. Se o teu povo que se chama pelo teu nome, orar, se humilhar e se colocar diante do Senhor, suplicar, eu ouvirei a sua prece, sararei a sua terra. Oremos pela nossa cidade, oremos pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, oremos pela situação no mundo, né? E o Senhor pode reverter isso assim. Deus é poderoso, né? Tenhamos essa esperança, mas não só essa esperança em passar isso, mas a esperança eterna nele. E também o salmista nos ensina, estou pegando situações do Salmo, nos ensina a lembrar de situações anteriores, anteriores da bênção de Deus no meio do seu povo, hoje um tanto mais distantes, mas mesmo assim a bênção e a presença de Deus dentre o povo, onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. E eu quero finalizar aqui, amados, com uma palavra. Eu quero finalizar, sim, com essa palavra aqui, que está escrita em Abacuque, no meio dessa situação toda. Vamos ler o capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigia.
Eu quero ouvir a tua resposta agora, meu Deus. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa, ao meu lamento, à minha lamentação, à minha queixa, às minhas perguntas. Nós temos perguntas diante de Deus e o Senhor quer falar conosco. Aleluia. O Senhor me respondeu e disse: olha, escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Escreve a visão. Tanta palavra está sendo ministrada, está sendo pregada, né, na internet para que possa ler e perceber, como hoje aqui, até quem passa correndo, quem dá uma passadinha ali e possa perceber a visão. Deus tem uma visão para nós. Deus tem uma visão de presente, que tem a ver com o passado, presente, e uma visão de futuro para os nossos filhos. Aleluia. Para os filhos e netos, até o Senhor voltar. E Deus quer nos dar graça, vitória, prosperidade, saúde e principalmente fé, amor e esperança, essas virtudes que a palavra de Deus nos apontam, né? Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. E se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará, essa visão dos feitos de Deus. Mas o que eu mais quero frisar aqui é o versículo 4, que não é uma visão, mas é uma prática, é uma prática da nossa vida nesse tempo. Eis o soberbo, em contrapartida com o soberbo, com o orgulhoso, que diz: a sua alma não é reta nele, ele é ímpio, sua alma não é reta nele. Mas, amados, que tu estejas nesse segundo esse segundo grupo de pessoas aqui, não entre o soberbo, não entre os orgulhosos, mas o justo viverá pela sua fé. Queria que em casa tu pudesse dizer em voz alta aí, com a tua família, com quem tu tiver: mas o justo viverá pela sua fé. Quero que tu graves isso, quero que tu memorizes isso, porque é um princípio bíblico. 4 vezes na Bíblia temos esse versículo, essa expressão, esse ensinamento de Deus. O justo viverá pela sua fé, né? E aqui eu quero: o justo viverá pela sua fé. Está aqui, está em Romanos capítulo 1, verso 17, está em Hebreus capítulo 10, 38, e está em Gálatas, se não me engano, 3:11, 4 vezes, o justo. E a Bíblia ensina que não há um justo sequer, que ninguém é justo diante de Deus, só Deus é bom e justo, mas pela fé em Cristo Jesus, nós somos justificados, e nós somos tornados justos pela fé, pela misericórdia divina, pela graça de Deus. Você pode nessa noite aí, se você está nos assistindo, participando, e ainda não tem certeza de salvação, você pode sair do grupo dos orgulhosos, daqueles que estão contra Deus, e se achegar e dizer: eu fico do lado de Jesus, e eu vou me tornar um justo, justificado, perdoado, aceito por Deus. Como diz lá em Romanos: justificados, pois pela fé nós temos paz com Deus. E agora, o justo viverá pela sua fé, né? Aqui, amados, vou ler esse viverá. Tem um comentário aqui na minha Bíblia, eu vou ler para ti. Viverá, viver, veja só, é uma coisa importante nesse tempo. Viver, estar vivo, estar preservado, florescer, desfrutar a vida, viver em alegria, respirar, esse viver aqui no original, né? No hebraico aqui tem a ver com respirar, estar com vida, estar animado, independente da circunstância, né? Porque o mesmo Abacuque diz lá no final, que nós lembramos tantas vezes: ainda que a figueira não floresça, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, né? Ainda que eu passe dificuldades. Continuando aqui: estar animado, recuperar a saúde, viver continuamente. Vamos nos apegar a essa palavra. A ideia fundamental é viver e respirar. Respirar é a evidência da vida no conceito hebraico. Consequentemente, as palavras hebraicas para ser vivente ou animal e vida derivam da palavra, aqui uma palavra hebraica, né? Esse verbo aparece 250 vezes no Antigo Testamento. Muitas referências contêm a sugestão de que viver
seja o resultado de fazer a coisa certa. Muitas vezes tem a conotação que viver é o resultado de viver corretamente, de fazer a coisa certa, o ser fiel. Amém? A presente referência é um dos maiores pilares da fé. Ela não somente aparece diversas vezes no Novo Testamento, citei 3 vezes, mas também inflamou a reforma protestante. Certamente, Lutero, né? O justo viverá por sua fé. Literalmente se lê. Agora, literalmente, podemos ler assim: o justo na sua fidelidade, porque fé, um sinônimo é fidelidade. O justo na sua fidelidade viverá. Outra forma de dizer esse versículo. O justo na sua fidelidade viverá. Como consequência também dessa retidão, viverá, respirará. O justo na sua fidelidade viverá. Sabe, que todos nós tenhamos a certeza que Deus só nos tira daqui, só nos leva para a eternidade, que seja só quando realmente cumprimos nossa missão, quando é a vontade dEle. Amém? E vamos ficar orando para que prospere a vida, a virtude e a vitória nesse sentido. O justo, por sua fidelidade, firmeza, que é firmeza, consistência, fé, viverá, terá vida. Não morreremos, viveremos. Aleluia. Quando vocês estão captando, amados? Eu queria, para finalizar mesmo, né? Para finalizar, que eu já estou para finalizar mesmo, queria 3 aspectos dessa vida justificada, essa vida justa, que nós precisamos ter, essa fidelidade. O justo na sua fidelidade viverá. O justo, o justificado viverá por sua fé, fidelidade. Primeiro, pessoas arrependidas. Esse é um tempo para arrependimento. Esse é um tempo de uma chamada. É um tempo para a igreja voltar-se para o Senhor, arrepender dos seus pecados de imoralidade, de impureza, de lascívia, de infidelidade, de avareza, de orgulho, de ficar... Se é um deserto que nós temos que passar, um deserto diante do Senhor, para Ele falar conosco, para a gente ter um encontro com Ele, para ter intimidade com Ele, deixar Ele falar conosco e nós com Ele, e termos uma vida comunitária assim, fiel e verdadeira. Então, é um tempo de arrependimento. Os judeus perguntaram para Pedro, depois que ele pregou o evangelho, o que nós devemos fazer então? E Pedro disse, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O arrependimento. Em segundo lugar, amados, uma vida de confiança, uma vida de fé. O justo verá por sua fé, é uma vida de lealdade, de fidelidade e confiança. Uma pessoa de fé é uma pessoa que confia em Deus e em quem a gente pode confiar. Uma pessoa honesta, uma pessoa de fé, uma pessoa confiante em Deus e uma pessoa confiável, reta, arrependidos e confiantes. Uma vida de confiança. Em terceiro lugar, amados, para finalizar mesmo, em terceiro lugar, arrependimento, confiança, fé, né? Em terceiro lugar, uma vida de clamor, diga clamor diante do Senhor. Nós temos que estabelecer um clamor. Nós temos esse período de oração agora, essa semana, essas segundas-feiras, né? Até que a situação melhorar, como é o proposto. Nós temos a terça-feira, nós temos o teu devocional, uma vida de clamor, orar pelas vidas, de interceder pela nação, interceder pela igreja, como já colocamos aqui, uma vida de clamor, sabe? Porque lá Tiago fala, amados, está alguém, vamos terminar lendo aqui Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, até que viajei bastante na Bíblia, né? Espero que você não tenha se perdido aí, vamos lá, né, gente? Tiago capítulo 5, verso 14. Está alguém entre vocês doente? Chame os presbíteros da igreja. Hoje pode ter até alguma dificuldade nisso, lá no hospital, né? Nós estejamos orando uns pelos outros. Façam oração sobre ele, é uma recomendação, ungindo com óleo o nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo. Creiamos, a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Olha aqui mais a segurança do perdão de pecados, havendo confissão, né? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. É um tempo de restauração. É um tempo de arrependimento, é um tempo de restauração também, né? Porque diz aqui, amados, olha só, finalizando, muito pode
por sua eficácia, a súplica do justo. Endireitemos a nossa vida diante do Senhor. Sejamos pessoas justificadas, que vivem pela fé, o justo viverá por sua fé, e a promessa é, a evidência bíblica é, muito vale por sua eficácia, orações eficazes, orações respondidas, orações a quem o Senhor ouve e responde, dos discípulos, dos que permanecem em Cristo, como nós vimos semana passada. Muito vale por sua eficácia a súplica, a oração intercessória, a súplica humilde diante de Deus, daquele que é justo, do justificado, do justo diante do Senhor. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém? Queridos, seja você uma pessoa que anda pela fé, que anda em fidelidade a Deus, o justo viverá por sua fé, e seja você uma pessoa que, com as orações eficazes diante do Senhor nesse tempo, e a igreja toda, porque a súplica muito eficaz é a súplica do justo. Vamos orar, queremos finalizar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, nós queremos agasalhar, receber essa palavra e viver. Abençoa, sim, a Tua igreja, Pai, abençoa as famílias, Senhor, que nós possamos ter essa vida justificada pela fé e uma vida em andar em justiça, em fidelidade também, porque a Tua palavra diz várias vezes, a Tua palavra atesta e fala, o justo viverá pela sua fé, pela sua fidelidade. Na sua fidelidade o justo viverá, aleluia, não morrerá, mas viverá. E também diz que o Senhor Jesus é a ressurreição e a vida, que em todo tempo, mesmo alguém morrendo, crendo no Senhor, tem a vida eterna. Oh Senhor, a vida prevalece sobre a morte na Tua palavra, e também nesse tempo de pandemia nós Te pedimos, prevaleça a vida, prevaleça a vitória, Senhor, alegria no meio do Teu povo, se houver luto, se houver lamento, Senhor, no choro também Te manifesta. Oh Senhor, Te manifesta, e livra-nos do mal, como já oramos, Senhor. Oh Senhor, abençoa cada pessoa nessa cidade, Senhor, nessa região, Pai, nós Te pedimos, e as nossas orações sejam ouvidas e atendidas diante de Ti, por Ti, Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória, para Ti queremos viver. Aleluia. Amém. Amém, amados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor seja contigo. Tem um cântico, vou encerrar assim, ó. Vou só cantar aqui. Não morrerei. Esqueci agora. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não, pois tem a fé de Abraão. Sim, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Vivamos assim, sejamos abençoados na presença do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, boa semana. O Senhor seja contigo, com a tua família, com toda a igreja. Amém.